Ora, muito boa tarde. Queria desde já agradecer o convite que me foi feito para este simpósio ontem, hoje e amanhã, na pessoa do professor José António Pinho, para falar um pouco da sedação e analgesia, protocolos. Então, como é que nós estamos, sedação e analgesia, protocolos? Antes da era pandémica, como é que nós estávamos ontem? O grande boom, ou melhor dizendo, a mudança de paradigma, tem um marco, foi 2013, com as partes. Logo, quase sequencialmente, surgem as DAS Guidelines, em 2015, que vêm acrescentar mais uma especificidade, o doente estar participativo no seu tratamento. E isto tudo culminou no conceito do ICASH, em que põe o doente no centro de toda a sua recuperação, incluindo a família, a par dos profissionais. E tudo estes marcos da mudança de paradigma no que concerne à gestão de sedação e analgesia, surgem as PADIs em 2018, e aí sim, aí pretenderam mesmo as PADIs, chamaram à razão a um sem número de situações em que de facto eles poderiam considerar como evidência, mas outras que, embora pudessem ser muito boas práticas, e são de facto, ainda não havia populações em número suficientemente estudadas para que conseguissem chegar a essa à situação de que é por ali, mas fazendo sempre a menção de que é preciso estudar, é preciso continuar. Mas íamos nesse caminho e de repente, fins do ano de 2019, inícios de 2020, surge um vírus. Um vírus de tal modo impactante pelo desconhecimento dele, pelo desconhecimento de como ele se comportava e pelo seu contágio, e por não termos qualquer medida de proteção, de vacinas, de tratamento, que nos engoliu a todos. Ele engoliu o mundo e todas as nossas realidades, a nível pessoal, a nível hospitalar, a nível de unidades de cuidados intensivos. Portanto, depois disto, depois do ontem, e agora com o agora, o que é que vamos ter para amanhã? Mas então, voltemos ao princípio. Então, 2013, surgem, para mim, a mudança de paradigma, que foi as PADS Guidelines. E essas vieram assentes já numa noção de que havia um reconhecimento já dos efeitos nocivos associados aos sedativos e que boa prática seria analgesiar, se fosse necessário sedação, nunca esquecer de começar sempre com a analgesia, porque potencialmente iríamos de reduzir a necessidade de sedativos e tempo de permanência em ventilação mecânica invasiva. E com estas guidelines, importava-se era arranjar estratégias ou planear estratégias, protocolizar estratégias para gestão da dor, agitação e delírio, para melhorar o outcome dos nossos doentes em intensivos. Depois, em 2015, pegaram nisto tudo, introduziram um algoritmo focado numa gestão holística dos doentes críticos adultos, ou seja, desenharam para todos os profissionais do CI e toda a tipologia de doentes críticos um algoritmo que fosse passível de ser aplicado por eles a estes doentes. E é uma recomendação para a prevenção orientada para o sintoma, diagnóstico e tratamento do delírio, ansiedade, stress, analgesia, sedação e gestão do sono com base em protocolo do CI. Portanto, o doente adulto crítico em UCI deverá estar desperto e alerta, sem dor, ansiedade ou delírio, para que possa participar ativamente no seu tratamento e recuperação. Mas em 2016, surge o conceito ECASH, que é o conceito humanizante, ou seja, aqui
consegue-se um fluxo de intervenções, um algoritmo que serve para os cuidados humanizados centrados no doente, com o envolvimento deste e da família, cuidador, tendo como principais objetivos a precocidade das intervenções, instituindo analgesia em primeiro, sedação leve, sempre que possível. Claro está que toda esta atividade científica, principalmente desde 2013, levaria a que se fizesse um update das PADIs de 2013 e surgem então as PADIs. E dentre outras coisas, e para aquilo que nos concerne a nós, chega a analgesia, mas neste caso para o melhor tratamento da dor. E quanto à dor, a boa prática é a gestão da dor para no doente adulto crítico deve ser guiada por rotina, com avaliações da dor, e a dor deve ser tratada sempre antes de que qualquer agente sedativo seja considerado. E as escalas mais utilizadas para essa monitorização internacionalmente aceites, claro está, é a BPS e a CPOT. Mas situações em que é impossível aplicar as escalas de avaliação de comportamentos sugestivos de dor, como é, por exemplo, um RASS inferior ou igual a -4, deverão-se ponderar utilizar tecnologias atualmente disponíveis como o ANI, porque isto é um instrumento que poderá ser relevante, contudo, ainda faltam estudos. E falta efetuar mais pesquisa neste âmbito, que investigue estes benefícios e fiabilidade da aplicação deste instrumento aos nossos doentes. Quanto à agitação e sedação, as escalas que eles apontam internacionalmente aceites é a SAS e a RASS. Não existe consenso ainda, pelo menos à data, sobre definição de sedação leve, moderada e profunda. Necessário era, então, explorar mais sobre o conceito de vigília e sedação leve, a relação entre nível de sedação e capacidade em avaliar dor, delírio e sono, e ainda não está claramente elucidada. Algumas recomendações, todas elas condicionais, mas que servem de sugestões, como por exemplo, o uso de sedação ligeira sempre que possível, em detrimento da profunda, nos doentes sob ventilação mecânica invasiva, e para este tipo de sedações o uso de propofol é uma alternativa muito viável comparativamente com a benzodiazepina, para este tipo de doentes, e sugere-se o uso tanto de propofol como de desmetomidina em alternativa às benzodiazepinas, também para os doentes sob ventilação mecânica invasiva no geral. Uma afirmação não classificada é que a monitorização BIS é a melhor escolha para a titulação de sedativos durante a sedação profunda ou presença de bloqueadores neuromusculares. E estes também recomendam estas guidelines, que se use a monitorização através do TOF. Quanto ao delírio, sim, porque não falamos em protocolos de sedação e analgesia sem termos esta monitorização também, que é o delírio, ou esta gestão. As boas práticas continuaram a ser que os doentes adultos críticos deveriam ser avaliados regularmente para a presença ou ausência de delírio, usando instrumentos válidos para este tipo de populações. E os que unem maior consenso é a CAM-ICU e a ICD-SC. Como recomendação condicional, sugere-se não usar rotineiramente o haloperidol e os antipsicóticos atípicos no tratamento do delírio como tratamento farmacológico. Sugere-se ainda o uso da desmetomidina no delírio hiperativo em doentes sob ventilação mecânica invasiva, quando a agitação compromete o desmame ventilatório ou a extubação. Recomendam ainda uma prática que veio para ficar, felizmente, que é a abordagem de multi-intervenções, o ABCDEF, em que se sugere
diversas estratégias de intervenções interligadas não farmacológicas focadas no delírio, mas não só limitadas a este fenómeno, para reduzir riscos modificáveis do mesmo, melhorando a cognição, otimizando o sono, mobilidade, audição e visão nos doentes críticos adultos. Estávamos nós no sentido de um caminho a percorrer, bastante motivado até pelo que se poderia ver na produção científica internacional que se ia acedendo, quando de repente uma explosão de onde ninguém estava à espera, surgiu o Covid-19. E o que é que isso fez? O que é que aconteceu com os nossos doentes? Nas nossas unidades, o que aconteceu é que elas modificaram completamente, como demonstram estas imagens. De um momento para o outro, começamos a ter que andar completamente, olha, desculpem o termo, escafandrados, só se nos via aos olhos, completamente a tomar medidas, a adquirir tecnologias de ponta em maior número, a aumentar os leitos para dar vazão ou para dar assistência ao maior número de doentes que entravam de uma maneira, uma pressão enorme, e tudo modificou. Os doentes a ficarem isolados, nós a podermos estar pouco tempo a interagir com ele para fazermos este tipo de intervenções, este tipo de abordagens de tratamento e recuperação dos nossos doentes. Mas, contudo, sempre com muita motivação para fazermos o melhor que podíamos, no meio do medo e da incerteza de como tratar, de como tratar estes doentes e como tratar esta doença. Exemplo disso, ali na investigação feita por este caso, no meu serviço não estivemos muito longe, aliás, estamos em linha reta com o que nas outras unidades a nível nacional e internacional se passou, mais ou menos. Por exemplo, exemplo de um doente crítico, em que eu vou só focar o que aqui interessa para esta sessão. Por exemplo, um doente de sexo masculino, entre a 6ª e 7ª décadas de vida, era previamente autónomo. Tinha antecedentes de fatores de risco cardiovascular, dislipidemia, tabagismo no passado, mas segundo ele tinha cessado de fumar em 2009. Tinha uma deformação espástica do duodenal e uma hepatopatia. É admitido no SMI, 3 dias após a admissão ao hospital por pneumonia por SARS-CoV-2 com ARDS grave, com choque séptico e disfunção múltipla de órgãos. Nas primeiras 24 a 48 horas à admissão no SMI, houve tentativa de reverter o quadro de insuficiência respiratória, primeiro sobre VNI e depois sobre oxigênio de alto fluxo, mas sem sucesso, entra em falência respiratória e é submetida a ventilação mecânica invasiva por período de mais ou menos 44 dias, tendo sido traqueostomizado ao 17º dia com diversas tentativas de desmame ventilatório falhadas. A melhoria ventilatória foi sujeito a 4 ciclos de prompt position. Portanto, por um período superior à média de doentes críticos com ARDS com critérios de gravidade sem ser por SARS-CoV-2, a analgesia base foi fentanil em perfusão, sedação mista com propofol e midazolam e curarização contínua com rocuronio, este último por períodos de prompt position. Tempo elevado com sedações profundas, com bis por vezes, não sempre, graças a Deus, aos 35, 45, mas quase sempre entre os 40 e 60, mantendo o TOF no seu nível ótimo, que é igual a 0, quando polarizado, e impossibilidade de aplicação de instrumentos de avaliação de dor e delírio por sedação profunda. Ao 25º dia, tentativa de desmame ventilatório, analgesia multimodal com morfina em perfusão em doses baixas, sedação com propofol, desmetomidina e oxazepam por via entérica uma vez por dia, e o doente começou a apresentar sedação, -2, mas agitação, +2. Portanto, ele começou a ter padrões de presença de delírio. Ao 33º dia, cedo-analgesiado com morfina em perfusão e oxazepam 2 vezes dia via entérica, mantendo o quadro de delírio, e ao 35º dia mantém morfina em perfusão e inicia trazodona mais sertralina via entérica. De realçar que esta morfina em perfusão já era
0,6 miligramas por hora. Ao 45º dia, quadro de delírio resolvido, e ao 47º dia foi transferido para o serviço de medicina. Portanto, a evidência que foi consultada, de facto, a minha unidade, como tantas outras, cursaram com que eu fui estudando de exemplos de outros sítios a nível mundial. Ou seja, no início da pandemia Covid-19, a ênfase principal foram as questões organizacionais, ou seja, a falta de ventiladores, definindo prioridades para opções limitadas de ventilação mecânica e a escassez de pessoal e de equipamento de proteção individual. Os doentes foram submetidos a um maior isolamento, presença dos profissionais da UCI por tempo estritamente necessário, pelo risco de contágio, para ajuste de terapêuticas e ou cuidados diretos ao doente, estando entre os profissionais sujeitos a equipamento de proteção individual, que dificultava qualquer tipo de comunicação com o doente quando possível, que por sua vez também não conseguia distinguir os profissionais devido ao EPI. Dada a extrema gravidade desta patologia associada à insegurança de não existir ainda evidências claras sobre os melhores tratamentos a adotar nestes doentes, foram sujeitos a mais dias de analgesia e sedação profunda, cursando muitas vezes com delírio hiperativo, mas salvaguarda-se que poder-se-á ter perdido a sinalização de doentes. Mas agora, no presente, com o início da vacinação de todos os profissionais da linha da frente e da população mais frágil e idosa, e até já mais recentemente outras faixas etárias, começam a surgir modelos de estratégias a implementar nas nossas unidades com vista neste conceito, por exemplo, ao bem-estar, ao well-being in the ICU. E este é assente naquela antiga de 2017 do ECACH, em que, neste caso, mudam um bocado a de estrutura ou por outra, acrescentam ainda melhor. Continuam com o doente no centro das nossas preocupações como uma equipa multiprofissional e surge com igual destaque a família ou o educador de referência como parte integrante dessa equipa para recuperar o doente. E para que auxilie nessa melhoria do bem-estar na unidade de cuidados intensivos, apontam 12 estratégias, ou 12 coisas, como eles dizem, mas traduzida à letra são estratégias, em que não vou realçar todas, mas começo por dizer que, de facto, a primeira de todas é fazer com que o doente seja o centro da nossa preocupação e depois aquilo que nos traz aqui nesta palestra, uma coisa muito importante, os protocolos. Dão-nos uma grande chamada de atenção e muito bem fundamentada, que é nunca substituir o cuidado inteligente com o cuidado protocolizado. Isto não negam a necessidade de guias que nos orientem e protocolos instituídos também para orientar, mas nunca para serem pressupostos incapazes de se lhe colocar alguma coisa que devide daquilo. Não, protocolos são instrumentos que temos que utilizar, que nos vão servir para guiar os nossos procedimentos aos nossos doentes. Contudo, não são verdades absolutas e, de facto, não devemos deixar que substituam a inteligência do cuidado no nosso dia-a-dia, porque cada doente é um doente e a mesma patologia em dois doentes diferentes não se comporta da mesma maneira. E também assegurar a formação, o ensino, a investigação, o estudarmos aquilo que vamos colocando nos nossos, os algoritmos, os protocolos, as mudanças, as pequenas mudanças que vamos fazendo na avaliação, na monitorização, na gestão destas áreas e de outras. E compartilharmos entre nós, fazermos brainstorming e investigar, porque qualquer serviço
é muito válida, nunca é pequena nem grande, é válida para sabermos como nos estamos a comportar, o que temos que mudar e o que podemos continuar a fazer de bem. E, acima de tudo, sorrir, de estarmos motivados para o que estamos a fazer. E, neste contexto, eles também apontam o que é essencial para uma humanização no cuidado intensivo aos nossos doentes. Ou seja, eles aproveitam e dão uma série de estratégias não farmacológicas, já com uma modificação do ABCDEF, em que põem o R como o Respiratory Drive Control, como estratégia de analgesia e sedação, ou seja, titulação para níveis ótimos, para otimização. E também medidas, estratégias para prevenir e gerir o delírio. Amanhã, no futuro, o que é que nós estamos à espera? Estamos à espera de estudos como este, de resultados de estudo como este, porque de facto, o ontem nós sabemos como foram. O hoje já estamos a ver como é que está a ser e onde é que a comunidade científica está a focar o ónus da sua preocupação. Aquilo que está a modificar as sedações que foram utilizadas, ou por falta de recursos de outras, ou porque foram mesmo necessárias devido ao comportamento ARDS nestes doentes, por este vírus. Não interessa. O que interessa é saber em que ponto estamos e como podemos tornar a promover o ótimo da sedação e analgesia destes doentes com vista a impactar o mínimo possível o outcome destes doentes. Ou seja, por exemplo, um exemplo disso é o Sandman, Sedation, Analgesia and Delirium Management, em que, onde é que eles foram, como é que surgiu este estudo na cabeça desta task force? Pronto, está sobre o cunho da European Society of Intensive Care Medicine, e que chegaram à conclusão que, apesar das fortes evidências das guidelines internacionais, parece existir heterogeneidade na gestão da sedação no doente adulto crítico, com forte impacto no outcome. E que o propósito deste estudo não é mais fazer um estudo internacional, multicêntrico, retrospectivo, para descrever padrões de sedação, sedativos, analgesia, analgésicos e antipsicóticos, bem como o nível de adesão às guidelines e estratégias baseadas na evidência na abordagem do doente adulto crítico. A recolha de dados irá ser efetuada antes e depois da pandemia Covid-19 em unidades de cuidados intensivos já designadas, médicas, cirúrgicas, de trauma e neurocríticas, académicas ou não. E adicionalmente eles julgam poder encontrar e pretendem explorar o que mudou na prática da gestão da sedação, analgesia e delírio durante este período excepcional. Os dados gerados a partir deste estudo serão úteis para iniciativas de pesquisa, educação e melhoria da qualidade de intervenções numa população diversificada de doentes críticos. E, por acaso, segundo está descrito, o primeiro endpoint, a primeira publicação dos primeiros dados recolhidos, será, em princípio, dia 31 de agosto deste ano. Portanto, o well-being in ICU, ou seja, o bem-estar da UCI. Na UCI, os nossos doentes têm todo direito a isso. Claro que eu, como profissional, o que eu quero, sou enfermeira, e como enfermeira, o que eu quero é que os meus doentes tenham o melhor outcome possível. Mas se não possível for, que tenham dignidade, a melhor dignidade possível na sua morte. Obrigada.